Olá, meus queridos amigos, muito bem-vindos à nossa aula de número 6. Nessa aula, nós vamos aprender a montar um cronograma de estudos. E sem maiores delongas, nós vamos já adentrar nas temáticas para que você saia dessa aula, já coloque a mão na massa, estruture o seu cronograma para seguir os próximos passos e o quanto antes começar a estudar para o concurso dos seus sonhos. Primeiramente, nós temos aqui que passar pelo conceito do que é um cronograma. O cronograma vai pautar a sua rotina diária de estudos. Um cronograma, ele vai definir o que você vai estudar hoje, o que você vai estudar amanhã, o que você vai estudar no próximo mês. Ter um cronograma bem definido é saber hoje o que você estará estudando no mesmo dia e no mesmo horário, na próxima semana ou no próximo mês. O cronograma, senhores, ele pode ser ajustado em dias ou em ciclos de estudo. Você vai se adaptando e vai entendendo qual é o melhor perfil de cronograma para a sua realidade. O ideal, entretanto, é que você monte o seu próprio cronograma. Enquanto você está montando um cronograma de estudos, você está entendendo o tamanho do seu desafio e preparando as ferramentas para superar esse desafio. A estruturação adequada de um cronograma é imprescindível para que você seja aprovado no concurso público. É cumprindo o cronograma, cumprindo as metas que você colocou no cronograma, que você vai avançar e evoluir no seu estudo até ser aprovado no concurso público dos seus sonhos. E nós já falamos disso nas aulas iniciais. Você tem que colocar um cronograma realista para você estudar. Se você criar um cronograma fictício, impossível de ser cumprido, você vai acabar se frustrando. Então, nós temos que tempo de estudo, colocar o tempo de estudo, o tempo de revisão do cronograma. O cronograma pode e deve ser revisto e revisitado a cada período de tempo para adaptar melhor a sua rotina de estudos, que é o seu ritmo de estudos. Então, você vai colocar um primeiro cronograma para estudar e pode ser que você não se adapte 100% a ele. Você vai, então, mexendo algumas peças, colocando ele no lugar, para que aí sim ele se alinhe às suas particularidades. Nós vamos aqui estruturar uma sugestão de cronograma para você que não sabe montar nenhum cronograma e está perdido em relação aos seus estudos. Não estude, senhores. Não estudem sem ter um cronograma. Não sente para estudar sem saber o que você tem que estudar naquele dia e naquela hora. Não saiam do lugar sem saber aonde vocês querem chegar. Nós já falamos bastante disso nas aulas iniciais. Então, o cronograma será a sua rotina diária de estudos. Essa é a nossa primeira sugestão de uma estruturação básica de cronograma para você que está aí perdido e não sabe muito bem por onde começar. Essa estruturação serve para um turno de estudo, uma manhã de estudo, uma tarde de estudo ou uma noite de estudo. Então, para quem tem um turno inteiro à sua disposição, pode utilizar essa sugestão de estrutura que nós estamos aqui apresentando. Se você tem mais tempo, você pode aumentar essa estrutura, e se você tem menos tempo, você deve adaptar à sua realidade. Então, nós temos aqui a tarefa que você vai desenvolver e o tempo estudo vai andando, você vai adaptando esses horários. Isso aqui é só um padrão para você pautar o seu dia a dia de estudo. Então, a primeira coisa que você vai fazer antes de começar a estudar é aquecer o seu cérebro. Nós falaremos no próximo slide um pouquinho de cada uma dessas tarefas. E aqui nós destacamos um tempo razoável de 5 minutos para que você aqueça seu cérebro antes de começar a estudar. Isso aqui é extremamente importante. Revisão do dia anterior, você vai entender um pouco melhor na aula de revisão. Pelo menos uns 10 minutos aí, antes de começar um novo estudo, você tem que revisar aquilo que estudou no dia anterior, e aí você vai entrar na matéria 1 do turno, vai estudar entre 1 hora e 1 hora e meia, mais que isso você vai se dispersar. E aí você faz uma pausa de 10 minutos, depois entra na segunda matéria do turno, vai estudar mais 1 hora, 1 hora e meia, e faz uma nova pausa. Depois dessa pausa, você vai entrar na revisão do dia das matérias que já estudou naquele turno. Na semana, é importante que você deixe um horário coringa, depois vai ficar melhor para você visualizar esse horário coringa, também entre 1 hora e 1 hora e meia, para que você consiga ali encaixar períodos que você não conseguiu cumprir durante a semana, disciplinas que ficaram para trás, você encaixa no horário coringa. Não esqueça de agendar uma revisão geral quinzenal, nem de agendar os simulados quinzenais
ou mensais. Falaremos da importância da revisão e dos simulados mais adiante nas nossas aulas. Sobre essas tarefas, por que aquecer o cérebro? É como se você estivesse numa academia. Ninguém chega na academia e já sai botando peso e levantando. A gente costuma aquecer a nossa musculatura. E o cérebro, a mesma coisa. Antes de sentar para estudar, a gente tem que fazer um exercício de aquecimento, um exercício de concentração, um exercício de leitura de alguma temática antes de entrar exatamente naquilo que a gente está se propondo no nosso dia a dia. Revisão do dia anterior. Na aula de revisões, nós vamos falar da importância dessa revisão, e aí você vai adentrar no estudo da matéria 1 daquele dia. O que você deve estudar, em primeiro lugar, naquele dia? Pela matéria que você tem mais dificuldade. Por quê? Porque você vai estar descansado, com o seu cérebro limpo para estudar. Então, você começa ainda com a matéria que você tem mais dificuldade, porque o poder de concentração será maior nessa primeira matéria do turno. Você fará uma pausa de qualidade entre os estudos, entre uma disciplina e outra, uma pausa de pelo menos 10 minutos, e essa pausa você vai guardar para fazer alongamentos, pequenas caminhadas, um exercício de sair ao ar livre, preferencialmente, sem mexer no celular. Mexeu no celular, vai perder tempo, vai perder a concentração, quando veja passou meia hora, uma hora, e vai ser difícil retomar o seu estudo. Matéria 2 do turno, siga o que você colocou no seu cronograma, de novo, faça uma pausa depois da matéria 2, revise as matérias do turno, sobre a revisão do dia, nós falamos mais ali na aula de revisões, não vou aprofundar essa temática agora. Deixe um horário coringa na sua semana, que você vai utilizar para cumprir o cronograma, caso tenha tido algum imprevisto, e nem sempre você vai ter a necessidade de utilizar esse horário coringa. Nós vamos imaginar que teve um dia, você teve um compromisso pessoal, não conseguiu cumprir o cronograma da semana, esse horário coringa, preferencialmente no fim de semana, pode ser para colocá-lo em dia. Agenda revisão geral, retomada dos últimos 15 dias de estudo, também vamos falar da importância da revisão quinzenal, e agendar um simulado quinzenal ou pelo menos mensal. Quando você for fazer esse simulado, simule uma realização de prova de concurso. Você vai colocar sua concentração no local silencioso de estudo, vai fazer o controle do tempo e vai tentar realizar aquelas questões sem consulta a material nenhum. Então, essa estruturação básica de um cronograma aí por semana, quinzenal ou mensal, que você pode utilizar nos seus estudos. Agora, como é que, de fato, eu monto esse cronograma? Como eu estruturo o meu cronograma? Nós temos aí 5 passos para a montagem do cronograma. Você vai definir o tempo de duração do cronograma ou do seu ciclo, definir os horários e turnos que você tem disponíveis para estudo, definir quantas disciplinas vai estudar por dia, definir o eixo base e a ordem de importância das disciplinas, isso é muito importante para a montagem do cronograma, e definir a ordem de importância dos itens e subitens do edital. Sobre o ponto 5, você deve concluir a verticalização do edital, destacando os itens e subitens que já foram cobrados nas últimas provas do concurso dos seus sonhos e aqueles também que você tem maior dificuldade de aprendizagem e maior porcentagem de erro que vai ser diagnosticado lá na aula de diagnóstico de desempenho, certo? Então, defina o tempo do cronograma, defina os horários que você vai estudar, defina quantas disciplinas, defina a importância das disciplinas e a importância dos itens e subitens de cada disciplina. Fazendo isso, você vai jogar a sua conclusão do cronograma lá para dentro da sua semana e passará a estudar na sequência, conforme você o estruturou. Nós vamos falar, a partir de agora, um pouco de cada um desses passos, desses 5 passos para a montagem do cronograma, certo? Qual é o tempo de duração do cronograma ou do ciclo de estudo? Depende se nós estamos no momento pré-edital ou pós-edital. Aqui é apenas uma sugestão aos senhores. Cada um vai se adaptar conforme a sua realidade e conforme o tamanho do edital que tem que enfrentar. Num período pré-edital, em que eu não tenho edital no meu concurso publicado, nós sugerimos um ciclo de 60, 90 ou 120 dias, a depender do tamanho do edital. Nesse período de pré-edital, você vai procurar estudar todos os itens do edital, montando o seu material base, e na aula de fontes de estudo a gente vai falar bastante de material base. Você vai, nesse momento, poder inserir a leitura de livros e apostilas, e também algumas aulas para assistir, período pré-edital, o momento de montar um material base, de assistir algumas aulas, de ler alguns livros e apostilas, e vai também aproveitar para fazer revisões, realização de questões e de simulados. Isso quando for pré-edital. No pós-edital, ou seja, após a publicação do edital do concurso dos seus sonhos, você terá um ciclo de 30, 60, talvez 90 dias
dependendo do tempo que você terá até a prova. Após a publicação do edital do seu concurso, você tem que estudar os principais itens e subitens do edital através do seu material base. Você fez o levantamento lá no edital verticalizado, já sabe quais são os itens e subitens mais importantes. Você tem o seu material base que você montou no período pré-edital e é a partir dele que você vai ler e se basear para realizar o estudo no pós-edital. Reforço, nós vamos falar bastante sobre o material base, de como construí-lo nas próximas aulas. Sugere-se, num período de pós-edital, não mais a realização de leituras de livros, apostilas, nem mais assistir às aulas, apenas em alguns casos específicos e pontuais que você tenha maiores dificuldades pelas fontes ativas de estudo, aí sim você pode assistir uma aula pontualmente, reler um pedaço de uma doutrina, mas em regra você vai se pautar pelo seu material base e pelo seu caderno de erros, que nós também falaremos mais adiante. Nesse período pós-edital também você deve fazer revisões, realizar questões e simulados. Certo? Ponto 2. Segundo passo na montagem do cronograma, você vai definir quais turnos você tem disponíveis na semana para estudar. Aqui, você deve preencher os turnos que terá disponíveis para estudo. Nesses turnos, senhores, é como se fosse uma obrigação de trabalho você estudar. Faça do estudo um trabalho. Esses horários que você vai disponibilizar para estudo, você tem que se comprometer a estudar. Então, aqui uma sugestão, por exemplo, essa pessoa tem todas as manhãs da semana para estudar, inclusive as manhãs de sábados. Esses são os períodos de estudo regulares dessa semana. E ainda ela tem um horário coringa, que é sábado de tarde, e domingos de noite ela guarda para as revisões quinzenais ou para a realização de simulados. Então, esses são os períodos disponíveis para estudo. Os demais períodos estarão ali trancados, bloqueados. Você não tem como estudar, ou porque você trabalha, ou porque você estuda, ou porque você precisa ficar com seu filho, seu cachorro, com a sua mãe, pai, papagaio e periquito. Não importa. Os turnos que você vai liberar, ou os horários que você vai liberar para estudo, você tem que realmente estudar. Passo 3, definir quantas disciplinas você vai estudar por dia. Nós já falamos, de certa forma, disso na aula 3. O ideal é alternar mais de uma matéria por dia. A quantidade de matéria vai depender quantos turnos você tem disponível por dia, e nós sugerimos que você estude no máximo 2 disciplinas por turno e no máximo de 2 a 3 por dia, em razão da perda por troca de contexto. A gente acaba perdendo produtividade quando troca de uma disciplina para a outra. Você deve conhecer o seu limite e aumentando e diminuindo a sua intensidade de estudo conforme o seu desempenho. Importante, para cada disciplina estudada, devem ser agendadas 3 revisões. A revisão do dia, a revisão do dia seguinte e a revisão em 15 dias. Nós teremos uma aula específica só para falar das revisões, não se preocupem quanto a isso nesse momento. Ponto 4, esse é um ponto que eu reputo extremamente importante, senhores, na hora de montar o cronograma de estudos. Defina o eixo base e a ordem de importância das disciplinas do edital do concurso dos seus sonhos. Você precisa definir as disciplinas que compõem o eixo base. Como eu descubro quais são as disciplinas que compõem o eixo base? Há 2 formas de descobrir isso. Uma forma é quando o próprio edital já diz quantas questões caem de cada disciplina, como nesse exemplo que eu coloco aqui no slide para vocês. Se o edital do concurso não definir quantas disciplinas caem de cada matéria, aí nós temos que, no estudo das provas anteriores, lá naquele estudo levantamento de informações do passado, analisar quantas questões caíram de constitucional, quantas caíram de administrativo, de civil, de penal, daí por diante, para fazer um levantamento até chegar um levantamento tipo esse que eu coloquei aqui para vocês. Veja, nessa prova, nesse edital, já estavam distribuídas a quantidade de questões por disciplinas. E aqui a gente consegue enxergar quais disciplinas compõem o eixo base. 20 questões de constitucional, 20 de administrativo. Então, em 100 questões, 40% da prova é composta por 2 disciplinas. Depois, outras 3 disciplinas, processo civil, tributário e ambiental urbanístico, representam mais 36% da prova. As demais disciplinas ganham uma importância apenas secundária. Por que é importante definir o eixo base? Porque o tempo que você vai ter disponível de estudo, no tempo que você vai ter disponível de estudo, você tem que despender uma maior quantidade de tempo para estudar as disciplinas que compõem o eixo base, sem perder tempo de colocar muito estudo em disciplina que tem pouca chance de cair ou que vai cair em baixa intensidade. Ao fazer esse levantamento, por exemplo, a gente consegue perceber que das 10 disciplinas previstas no edital, 5 delas representam 76% da prova. Ou seja, estudando metade do edital, você tem
artimanhas, instrumentos e ferramentas para resolver 76% da prova. Ou seja, senhores, em torno de 75% do seu tempo de estudo deve ser dedicado às disciplinas que compõem o eixo base, deixando as demais disciplinas com apenas um tempo secundário de estudo. E para aprimorar o seu estudo ainda, dentro de cada disciplina que compõe o eixo base, você deve enfatizar o seu estudo para cada item e subitem de cada uma das disciplinas, conforme você assinalou a importância deles lá no edital verticalizado. Então, o primeiro passo, define o eixo base e as disciplinas que são mais importantes. Depois, dentro de cada disciplina, você vai definir qual item e subitem mais importante, de acordo com as provas através das quais você fez o levantamento. Ainda sobre a ordem de importância, mas agora dos itens e subitens, você deve aí agora verificar o seu edital verticalizado. Você deve resgatar aquele edital verticalizado que estruturou na etapa do conhecer do desafio, com as marcações do itens e subitens, dando preferência no estudo pela seguinte ordem. Dentro da disciplina, vamos imaginar direito constitucional lá, que você tem o direito administrativo, são duas disciplinas que compõem 40% da prova, que a gente estava analisando há pouco. Vamos imaginar o direito administrativo, portanto. Eu sei que essa disciplina tem que dar uma boa parte do meu tempo de estudo para ela, porque ela é extremamente importante, faz parte do eixo base, conforme a gente viu agora. Mas dentro do direito administrativo, o que eu tenho que estudar? Você tem que estudar com mais intensidade as disciplinas os itens e subitens que já caíram mais de uma vez. Depois, os itens que você tem maior dificuldade, que você vai conseguir mensurar lá no seu diagnóstico de desempenho, que nós vamos falar mais para o final do curso. Você vai depois ainda dar preferência aos itens e subitens que já caíram, e só por fim, você vai dar importância aos itens que nunca foram cobrados naquelas provas do concurso dos seus sonhos, certo? Essa é a ordem de preferência que você tem que dar dentro da disciplina para definir quais itens e subitens você tem que estudar com a maior intensidade para cada disciplina. Mas atenção, existem itens e subitens do edital que, embora não tenham sido cobrados diretamente, o seu estudo é importante para que vocês compreendam aqueles itens e subitens que já foram cobrados. Então, isso você tem que analisar. Não adianta querer não estudar o item X, se para entender o item Y, que já caiu inúmeras vezes, você tem que estudar o item X. Então, isso você tem que tomar um certo cuidado. Muito bem. Concluí os 5 passos. Já fiz esses levantamentos, já defini meus horários, já defini quantas disciplinas, já sei quais disciplinas compõem o eixo base, já sei dentro de cada disciplina quais itens e subitens mais importantes para estudar. Agora, o que eu faço? Agora, você vai analisar quantos turnos estão disponíveis dentro da sua semana e irá distribuir as disciplinas dentro desses turnos conforme o grau de importância. Você vai dar uma ênfase para as disciplinas que compõem o eixo base, ou seja, disciplina que faz parte do eixo base vai ter mais tempo de estudo. Observação, e aqui uma dica para vocês. Se o edital contiver muitas disciplinas, você pode incluir ciclos de estudo do eixo base com mais intensidade. Por exemplo, num cronograma de 60 dias, você divide esse cronograma em 3 cronogramas de 20 e disponibiliza 2 cronogramas, 2 ciclos para as disciplinas do eixo base e um ciclo para as disciplinas meramente secundárias. Isso depende da quantidade de matéria e de disciplina do seu concurso. Mas então você vai fazer o cálculo de quantos turnos tem e vai distribuir dentro desses turnos as disciplinas conforme o grau de relevância. Primeiro, vai colocar aquelas que compõem o eixo base para só depois colocar as que têm importância secundária. Segundo passo, você vai, dentro de cada disciplina, analisar os itens e subitens do edital verticalizado mais importantes para dar ênfase e preferência no seu estudo. Os itens, informação importante, itens e subitens que você claramente domina com segurança podem perder intensidade na sua rotina de estudo, porque naturalmente você vai passar por eles, hora ou outra, quando o seu ciclo de estudo se reiniciar. Mantenha o foco nos itens e subitens, especialmente aqueles destacados no edital verticalizado, que você tem mais dificuldade ou que já foram cobrados em mais de uma oportunidade no concurso dos seus sonhos. E aqui a gente vai para um caso mais ou menos prático para vocês entenderem como colocar isso dentro do cronograma de estudos de vocês. Aqui a gente vai avaliar o tempo disponível e a ordem de importância das disciplinas. Nós pegamos aqui a mesma estruturação, deixa eu voltar aqui algumas casinhas, é essa mesma estruturação aqui, senhores, olhem só. É essa mesma estruturação aqui, tá? Que nós já temos os turnos bloqueados e os turnos disponíveis para estudo. O que a gente vai fazer agora? Dentro de cada turno, nós vamos dividir em 2 tempos. Cada tempo é uma disciplina. Deixa eu chegar aqui.
Cada tempo é uma disciplina. Nós falamos que o ideal, dentro de cada turno, é estudar no máximo 2 disciplinas, então cada tempo é uma disciplina. Se a gente dividir aqui, senhores, todos os turnos que nós temos disponíveis, nós teremos 6 turnos regulares, mais um turno coringa. Então, teremos 7 turnos de estudo na semana. Para cada estudo, eu tenho 2 tempos, 2 disciplinas. Então, eu posso estudar 14 disciplinas dentro dessa semana. É essa subdivisão que eu fiz. Eu tenho 7 turnos de estudo, considerando o turno que pode ser coringa, e neles podemos inserir 14 matérias. Nós temos, portanto, 14 tempos. Como é que você vai distribuir as disciplinas dentro desses turnos, dentro desses tempos, melhor dizendo, para especificar, esmiuçar um pouco mais o seu cronograma? Aqui a gente vai colocar na ordem de preferência as disciplinas do eixo base. Constitucional e administrativo, senhores, cada uma vai exigir 20% da prova. Então, apenas 2 disciplinas são ou representam 40% da prova. Por certo que vocês têm que dar a grande ênfase do estudo de vocês, a maior parte dos tempos de estudo para essas disciplinas. Depois, processo civil, ambiental, urbanístico e tributário também fazem parte do eixo base, não com tanta intensidade, mas são bastante importantes também. Então, o resto do tempo de vocês, que vocês disponibilizariam para o eixo base, será distribuído para essas disciplinas. E as demais disciplinas, financeiro e orçamentário, civil, previdenciário, trabalho e processo de trabalho, essas são meramente secundárias. Aqui, você vai disponibilizar em torno de 20%, 25% do seu tempo por semana para estudar. E aí, aqui nós temos o seguinte ciclo, presta atenção. Tempo de estudo na semana 1, na semana 2 e na semana 3. Veja que as disciplinas que compõem o eixo base, eu vou manter um ritmo forte de estudo em todas as semanas de estudo. Administrativo e constitucional, em todas as semanas eu vou reservar 3 tempos para cada uma delas, porque só elas são 40% da prova. Processo civil, ambiental e tributário, como regra, eu vou tentar manter 2 tempos para cada uma dessas disciplinas. Lá na terceira semana é que eu vou diminuir um pouco do ambiental urbanístico para 1 tempo, porque é uma disciplina um pouco menor. Agora, as demais disciplinas, eu vou ter 1 tempo por semana ou nenhum tempo por semana. Por quê, professor? Porque elas vão cair com uma menor intensidade. Veja, o processo do trabalho e trabalho representam 2,5% da prova. Vocês têm que perder mais tempo estudando trabalho ou constitucional? Constitucional, é evidente. Se você não tiver tempo, você não vai nem estudar direito do trabalho, vai estudar direito constitucional. Então, a ênfase que você vai dar no seu cronograma depende da estruturação do eixo base, das disciplinas mais importantes e também dos itens e subitens de cada disciplina que você deve estudar. Então, a cada semana, você vai agregando tempo de estudo conforme a importância de cada disciplina. O que estudar em cada disciplina? No pré-edital, nós sugerimos o estudo global do edital, de modo a abarcar o máximo possível de itens e subitens, dando ênfase àqueles mais importantes destacados no edital verticalizado. Mas enquanto não tem edital na rua, a ideia é conhecer o máximo possível de itens e subitens do edital. O edital foi publicado, o que eu dou ênfase agora? Agora você deve estudar especialmente aqueles itens e subitens que foram destacados no seu edital verticalizado. Vejam, por exemplo, aqui embaixo, se eu for estudar direito administrativo, esse é o levantamento que nós fizemos lá no edital verticalizado do concurso para delegado de Polícia Federal, nós temos que dar atenção, por exemplo, dentro de licitações, com uma maior ênfase. Aquilo que foi grifado de vermelho, porque já caiu em mais de uma oportunidade, aquilo que foi grifado em azul, porque são os subitens que eu tenho maior dificuldade, que eu consigo vislumbrar lá no diagnóstico de desempenho, e dar uma atenção, não tão especial, mas alguma atenção aos itens e subitens que estão em laranja, que já foram cobrados uma vez nas últimas provas para delegado da Polícia Federal. Então, analisando aqui licitações, esse item licitações, eu tenho 8 subitens. Desses 8 subitens, eu tenho que dar uma grande atenção e preferência no estudo para modalidades de licitação e sistema de registro de preço. Modalidades porque quase sempre cai. Sistema de registro de preço porque eu tenho uma dificuldade nessa temática. E segunda, atenção que eu tenho que dar para a obrigatoriedade, dispensa, inexigibilidade de vedação, porque já caiu. Os demais itens vão ganhando uma importância secundária no meu estudo, dentro do meu cronograma. Certo? Resumo da aula 6, senhores. A organização adequada do cronograma é fundamental. O ideal é que você monte seu próprio cronograma. É imprescindível agendar as revisões e pausas adequadamente para que você tenha um processo de aprendizagem eficiente. Resgate o edital verticalizado montando a sua
na aula, a partir do Conhecendo o Desafio, para que você ali consiga apanhar aquelas informações que você coletou. Siga os 5 passos para estruturar o seu edital e mude seu edital e o readeque conforme a sua realidade e necessidade. Certo, senhores? Fazendo isso, vocês vão perder um tempinho, um dia ou outro, ou 2 dias, não importa, para montar o cronograma de estudo. Mas não é a rigor perder tempo, é ganhar tempo, porque daí, enquanto vocês começarem a executar esse edital, vocês estarão estudando de forma correta, de forma adequada e na frente dos candidatos que têm preguiça de montar o edital dessa forma que eu acabei de montar para vocês. Certo, queridos? Bons estudos e até a próxima aula.